sou Delcio Soares Vinhal, sou pai do adolescente Igor Andrade Vinhal, que é deficiente auditivo, né? Tem uma perda bilateral profunda. Hoje ele está com 16 anos. E quando ele nasceu, a gente não tinha percebido nada de início. É aos 8 meses que a gente foi perceber. Eu já tinha levado ele em um médico, um pediatra. Ele disse que era normal. A gente achava que estava estranho ele demorando a falar alguma coisa. E depois eu achei que não estava normal. Levei ele em outro médico, lá em Patos de Minas. Eu sou de Carmo, Paranaíba. E esse médico lá, numa clínica particular de Patos, pediatra, falou: eu não sei te dizer o grau da perda auditiva dele, mas ele tem uma deficiência auditiva bem acentuada. Me encaminhou para Uberlândia, né, onde foi feito o exame, acho que, se não me lembro, acho que é Vera que chamava. Mas aqui não teve o recurso, né? Era necessário. Aí fez esse exame, constatou a perda auditiva, né? Aí a gente começou a luta. Aí a princípio a gente levou para a PAI de Carmo, Paranaíba para fazer estimulação precoce. E com o passar do tempo ele foi crescendo, ele era bebê quando a gente levou ele para a PAI. Aí quando ele estava com, acho que, não sei se é 2 aninhos que ele tinha, o Matheus também teve a perda. O Matheus começou a perder com 5 anos de idade. Aí já passou a ser um problema duplo, né? Apesar que o Matheus já tinha desenvolvido a linguagem, já falava, mas ele foi perdendo a audição. A gente levou para Belo Horizonte, vários hospitais, HPM, que é o da Polícia Militar, que eu tenho convênio, levamos em médico particular de Belo Horizonte, e constatou, os médicos disseram que a perda dos dois é igual, é uma deficiência auditiva e uma deficiência genética, né? E a gente começou a luta aí para poder alfabetizá-los, e foi atendimento na PAI, com fonoaudióloga, colocou aparelho auditivo, né? E o Igor, o Matheus até aceitou bem o aparelho, o Igor não aceitava o aparelho, parece que não via fundamento, melhora. E com o passar do tempo ele foi ficando agressivo, e a escola nenhuma dava certo, arrumamos na PAI, arrumamos na escola particular, arrumamos ele escola do estado, e foi rodando as escolas da minha cidade, lá de Carmo, Paranaíba, todinha. E a gente sentia também que não tinha professores qualificados para estar trabalhando com deficiente auditivo. Os deficientes auditivos que tinha lá, aonde encontrava um atendimento melhor era na PAI. Mesmo assim a gente sabia que tinha muito a desejar. Não tinha intérpretes, não tinha pessoas qualificadas para estar trabalhando com deficiente auditivo. E apesar disso aí, o pouco que ele aprendeu já ajudou também, né? Onde nós sentimos na necessidade de mudar até de cidade, onde viemos para Uberlândia em 2009, para tentar dar uma melhor qualidade de vida para eles, né? Tentar inseri-los no ensino, na escola, que só a educação pode dar para eles um futuro melhor, uma qualidade de vida melhor. E a gente lutou muito com isso aí, sabe? Apesar que eu já tinha até aposentado no estado, a minha esposa trabalhava no estado, transferiu para aqui, mas você mudar de uma cidade para outra, você não conhece ninguém, você né? É difícil. A gente começou uma nova vida aqui em Uberlândia em 2009, e graças a Deus a gente chegou aqui, colocou eles numa escola do município, chamada Leôncio, aqui no bairro Planalto, onde o Matheus até que deu certo, mas o Igor ficou lá uma semana, dentro de uma semana chamou a gente lá umas 8 vezes, né? Então, quase todo dia chamava. Agressivo, nervoso. E a minha cunhada trabalha trabalha na Secretaria de Educação de Patos de Minas, e ela então descobriu, através da internet, a Fundação Conviver para Ser. Aí ela nos indicou a escola, a gente procurou a diretora, a professora Milena, conversando com ela, e a princípio a gente colocou só o Igor lá, devido a gente não tinha assim, conseguido ainda, eu não tinha conseguido um trabalho razoável, para a gente poder estar completando o salário, para poder estar pagando a escola para eles. E a professora Milena nos recebeu lá muito bem, nos ouviu o nosso relato de vida, do problema deles. E posteriormente a gente colocou o Igor lá, porque lá no Leôncio não deu certo.
E o Igor foi para lá. No início a gente viu a dificuldade que estava com ele, porque estava muito nervoso, agressivo, ficava brigando com os colegas. Ele não tinha assim aquela... Ele não conseguia relacionar com os colegas, né? O relacionamento dele com o ser humano próximo era difícil. E até dentro de casa mesmo ele era muito agressivo. E com o passar do tempo, elas foram conseguindo dominar ele lá, foi alfabetizando ele, melhorando a cada dia. Ele foi se integrando com os colegas, foi participando das atividades da escola. E graças a Deus ele tem melhorado muito. E o Matheus, quando ele terminou o ensino fundamental, né, no Leôncio, a gente levou ele também para a fundação, onde ele está lá até hoje, está cursando o terceiro ano do ensino médio, e o Igor vai fazer o nono. Terminando o nono, vai fazer o primeiro ano. E quando ele chegou no segundo ano, terceira, né? Foi uma luta difícil. A gente que é pai e mãe, e igual no meu caso, que tem 2 filhos auditivos, com perda auditiva, a princípio você não prepara para ter um filho deficiente, seja de qualquer deficiência. Então você nem acredita que aquilo possa acontecer. Foi o meu caso, que já estava com 8 meses quando a gente foi perceber isso aí. Às vezes alguém da família percebe, mas não quer falar, e a gente que é pai não acredita que possa ter um filho deficiente, né? Acredita que aquilo vai acontecer só com os outros, né? Aí no início você agiganta muito o seu problema, fica perguntando por que aquilo aconteceu com a gente, por que eu, por que 2, né? Já tem um, vem outro. Então você fica fazendo perguntas. Mas Deus vai te dando força, te dando coragem para você poder sair, correr atrás do melhor para eles. E hoje eu me sinto até orgulhoso de ter mudado para Uberlândia, de ter conseguido, através de muita luta. Não é fácil, eu tenho lutado muito, tanto eu como minha esposa. Mas a gente vê que eles já trilharam o caminho, porque o Matheus já está até trabalhando, já conseguiu trabalho. E a gente vê que a escola, se você der escola, se você der conhecimento, se você der cultura para o seu filho, a deficiência passa a ser um nada. Então aquilo ali, a educação supera qualquer deficiência. Eu sou a Neida, mãe do Igor, mãe do Matheus, como o pai deles já falaram sobre as nossas dificuldades, né, que a gente teve para vir para outra cidade. E a comunicação do Igor foi muito difícil, porque ele não sabia Libras, não sabia comunicar oral, nem verbal, nem labial, nada. A gente não sabia também, até hoje a gente sabe muito pouco, eu até já fiz uns cursos, mas achei muito difícil. Parece que quando a gente está com mais idade, a gente tem muita dificuldade de aprender, parece que os dedos estão duros. E como eu tenho mais facilidade um pouquinho, eu aprendi um pouco a conversar com ele. E na hora que a gente não sabe conversar, alguma coisa que eu não entendo, que eu procuro entender ele fica nervoso, não quer me explicar. Mas isso tudo vai passando, a gente vai dando jeito, a gente aprende outros métodos de comunicação, né, com outros sinais diferentes que eles vão aprendendo, mas aprende errado. Aonde a gente veio para cá, para eles aprenderem e ter mais facilidade na vida, né, adulta, que agora ele é adolescente, está com 16 anos, mas então a fase difícil, quer só dormir, a internet não deixa, né, essa internet que fica dia e noite, mas é onde agora ele está comunicando muito bem com os colegas. Eu acho que na escola a diretora também vai falar sobre isso, o tanto que ele desenvolveu, e foi bom para a gente, graças a Deus. Nós achamos uma escola que foi muito boa e é até hoje para mim. Eu agradeço a todos. Desculpa. Essa escola que veio, Deus pôs a mão na cabeça e veio ajudar muito para nós. Graças a Deus. Obrigada. Nós estamos conversando sobre o caso, né, do Igor Vinhal. Hoje um aluno com 16 anos que estuda na Fundação Camper para Ser. Como foi colocado pelos pais, ao procurarem a Fundação Camper para Ser, né, para se matricular na escola Meduca,
no qual uma escola de 2 anos é um ensino médio. O Igor, ele trouxe para nós o perfil de aluno que não tinha um sistema de comunicação estabelecido, ele não tinha língua de sinais envolvida, não era alfabetizado, a leitura labial dele comprometida, o que ele tinha mais era mímica natural, que favorecia uma comunicação bastante limitada. Todo esse processo deu no perfil dele, nas análises que nós fizemos, o desenvolvimento de uma pessoa que praticamente não conseguia comunicar bem. E tudo isso gerava nele muita agressividade, muita ansiedade, inquietude, desatenção. O percurso escolar dele ficou bastante comprometido. Com 12 anos ele estava cursando o 3º ano de 2ª série. Ao chegar na instituição, fizemos todo um processo com ele de avaliações bem complexas, no qual nós fizemos o processo de classificação dele, porque apesar dele ter tido um percurso escolar com bastante dificuldade, um menino muito inteligente, com uma capacidade imensa, né, sem nenhum tipo de dificuldade para o aprendizado natural dos conteúdos curriculares. Se construísse um ambiente de aprendizagem para ele onde a língua de sinais e a comunicação pudesse chegar, mesmo que fosse inicialmente de uma maneira em que o profissional fosse estabelecendo os códigos, os sinais da língua, ele rapidamente conseguiu assimilar. No entanto, a aquisição da língua de sinais foi feita por meio do atendimento oferecido na escola, a leitura labial da mesma forma, o processo de alfabetização dele também. Hoje ele cursa o 9º ano, neste ano ele está indo para o ensino médio, né? E esse trabalho desenvolvido em favor dele só foi possível também pela presença da família, pela perseverança dos pais em buscar o melhor encaminhamento, porque a escola tem toda uma construção de um trabalho em favor, mas se não tem a presença de uma família que realmente busca todo esse desenvolvimento, e muito dificulta a ação da escola.